Graça, paz, família. E é interessante que nessa oração que a Andressa fez, ela trouxe o tema que eu separei para esse momento, né? Ela falou assim: Senhor, que os nossos pensamentos, sentimentos sejam regidos pelo Senhor. E o texto que eu separei para a gente conversar um pouquinho hoje, ele é o texto de Provérbios 23, 7. Porque assim como imaginou em sua alma, assim o é. Assim como tu pensa, tu és. E como que nós somos aquilo que pensamos? Como que os nossos resultados, a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, ela está relacionada com aquilo que pensamos. E até mesmo aquilo que pensamos que pode ser. E o que eu quero conversar hoje é sobre não limitar os nossos pensamentos. Porque em outro texto da palavra de Deus, o Senhor ele fala assim: transformai-vos pela renovação da sua mente. E a pergunta é: o que tem na sua mente? Porque se eu alimento a minha alma todos os dias com excesso de rede social, com excesso de noticiário ruim, com excesso de briga, com excesso de novela, vai ser isso que eu vou ver. Eu acho que é interessante porque quando a gente vem para Jesus, e nós aqui, a maioria fomos criadas no Evangelho, a nossa família é cristã, a gente tem o comprometimento da palavra, a gente disse sim para Cristo, mas a gente precisa ajustar alguns hábitos. Ajustar hábitos é ver assim, o que tá bom para mim, qual playlist que eu tenho na minha mente. Quais são as músicas que eu tenho como ferramenta para vencer os dias maus? Porque os nossos pensamentos, ele vai nos derrotar nos dias maus ou ele vai nos ajudar a vencer nos dias maus? E aí, eu acho que todo mundo sabe aqui, né? Eu trabalho com a mente, né? Eu sou psicanalista, enfim. E eu gosto muito de trazer essa realidade para a gente pensar não adoecer, porque todo adoecimento ele começa com um problema não resolvido que acarreta no corpo. Então, às vezes a gente fica com raiva da pressão alta, raiva da gastrite, raiva de não sei o que, raiva... Só que assim, esses sentimentos e essas doenças que vêm no nosso corpo, elas vêm para dar um freio e falar assim: ei, acorda, não tá bom não. E aí, se você tem muita raiva, né? Você tem raiva, assim, e você não extravasa essa raiva, você pode adquirir uma pressão alta, você pode adquirir um problema renal. Porque a mente, ela reflete no corpo. E a gente meio que abandona o nosso corpo como se ele não fizesse parte de nós. E tá tudo aqui. O que reverte nos meus pensamentos vai trazer os meus sentimentos, que vai gerar os meus comportamentos. E aí eu já queria pensar como que você tem se comportado na sua vida, como que você tem se comportado aí na comunicação da sua casa, na sua família. E eu gosto de pensar isso todos os dias, sabe? Será que eu posso melhorar? Será que eu tô indo bem? Será que eu tô aprovada? Né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. A gente fala como obreiro aprovado. Não, é aprovado como obreiro. E será que eu tenho um pensamento derrotista, um pensamento de fracasso, um pensamento de doença, e assim, tudo dá errado para mim, tudo está muito ruim para mim? Eu vou conseguir ter um olhar de saúde, um olhar de abundância, um olhar de prosperidade? E prosperidade tendo em vista a nossa felicidade. E aí eu gosto de pensar, né? Porque eu canto muito, assim, eu gosto de cantar. E aí meu esposo, né, ele fala assim: você tá feliz? Aí eu canto, né? Tô feliz porque a Bíblia diz: vou para o céu, o meu lindo país. E aí eu gosto de brincar, né? E é engraçado que às vezes a gente passa na rua assim, alguém tá falando um negócio, aí eu abro uma música, sabe? Eu pego aquela palavra e eu pego uma música. Por quê? Porque eu, Irlânia, e eu quero que todo mundo aqui olhe depois no seu espelho e vê se você é muito assim. Se você tem rugas de expressão de ficar séria demais,
de ficar pensando assim, e quando a gente está pensando, eu não sei se você já teve a oportunidade de estar agindo na sua vida aí, e de repente você reparar que você está assim, sabe, resmungando, remoendo. E na verdade, Cristo ele pagou o preço por nós para que a gente tivesse a possibilidade aqui de ter uma vida em abundância, de ter uma mente livre para poder pensar novas coisas. E tanta gente pensa tanta coisa, né? E eu estava conversando essa semana com umas amigas e ela estava dizendo que ela veio para o Evangelho, mas ela começou a melhorar há 5 anos atrás, quando ela foi fazer um retiro de meditação. E aí ela foi lá fazer o retiro de meditação e ela parou de fumar nesse retiro, parou de usar droga nesse retiro, parou um monte de coisa. E aí eu falei assim, olha que lindo, Deus começou o propósito na sua vida limpando os seus hábitos. Só que o único que é capaz de preencher o vazio da nossa alma é Jesus. Então eu entendo que o nosso fim ainda não chegou. E a palavra de Deus diz que melhor é o fim do que o começo. E a gente está no processo. O processo é o meio. E ela encontrou Jesus, mas Deus foi limpando a vida dela de maneira que ela chegou pronta. Ah, mas quando eu encontrei Jesus? Não, o processo de Jesus na vida dela já tinha começado. E os nossos processos de Jesus também estão na nossa vida. Porque a salvação ela é de graça, ela chega a nós. Agora, a salvação ela é um ato que nós temos que treinar a questão da santificação com a qual ninguém verá o Senhor. E quando eu penso nessa santificação que não veremos ao Senhor se não tivermos, eu penso nesses novos hábitos e essa forma de ser no mundo, de limpar a nossa mente e abrir mão daquilo que não nos faz bem. E Jesus pagou o preço para que a gente vivesse uma vida que vale a pena ser vivida e que faça valer a pena. Não de Alice nos Países das Maravilhas, no qual tudo será perfeito, mas nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador que mora dentro de nós e nos ajuda nas nossas dificuldades. E a gente precisa curar os nossos pensamentos. Por quê? Porque de acordo com o que eu penso, eu sinto e eu acabo me comportando. E quando a gente não cura os nossos pensamentos, a maneira que a gente tem de pensar, às vezes a gente estoura com alguém que não tem nada a ver com o problema que está vivendo. E geralmente a gente acaba estourando com as pessoas que a gente mais ama. Porque assim, é o meu ambiente seguro. E por isso eu tenho que passar com um trator em cima dele, porque é o meu ambiente seguro, é a pessoa que vai me entender, é a pessoa que vai me amar. Mas quando alguém tá gritando, quando alguém tá sentindo algo e assim um desequilíbrio mental e emocional, tudo começou aqui. Na verdade, essa pessoa só tá refletindo o mundo interno dela. E como às vezes a gente lida com pessoas que o mundo interno dela é terrível, até de estar perto. Mas Jesus, ele quer curar a nossa alma. E como eu falei, escolher o que você vê na internet, elimina na sua vida a comparação. A gente está numa época de adoecimento, no qual até no meio cristão a gente vê tanta gente. Eu gosto de pensar nisso porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso que você está falando, fulano falou, ciclano falou, beltrano falou. E como é que você sabe disso? Você viu a palestra de fulano? Não, eu li a Bíblia. E aí você fica um mastigador de alimento que o outro já comeu. O outro comeu, mastigou e trouxe para você. E acaba que a gente só conhece Jesus pela boca do outro. Mas a gente tem a palavra de Deus que a gente pode mergulhar nela, que a gente pode ler. E antigamente você tinha que sentar e ler a Bíblia. E eu acho muito importante você ter esse momento. Mas hoje você consegue escutar uma Bíblia em áudio lavando a louça. Você consegue rodear a sua vida com Jesus. Escolhendo ali, você tem o seu celular e ali, como diz a palavra, coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolha a bênção para que viva. Você tem a vida e você tem a maldição. E você que escolhe com o seu dedinho. A minha sobrinha tem 5 anos, ela senta lá e fica assim, esse não, esse não, esse não.
Esse não. Ah, esse sim, ela vê. A tia Irlane, esse não. Troca pra mim quando ela não consegue dar conta. E aí, como que nós adultos ficamos mastigando, ou quer dizer, degustando a comida que alguém já comeu, pegando pronto. Só que Jesus deu inteligência para nós. O que nos difere de outros seres vivos é a inteligência, que nos faz ser como Deus, nos faz ter a essência do Pai em nós. E nós temos a capacidade de criar novos pensamentos, gerar novos sentimentos e agir com novos comportamentos para ter relacionamentos e vidas mais saudáveis. Mas isso tudo é uma escolha. E aí eu coloquei a questão da novela, né? A novela, ela traz pra gente também uma vida que não é construída, é uma vida pronta. E uma vida perfeita. Pobre tem tudo no lugar, casa do pobre tem todos os móveis, nada falta, todo mundo um fala, o outro fica quietinho, né? Ninguém fala junto, ninguém discute. Isso é novela. Mas e na vida? Como é na vida? O grande desafio da vida não é ter uma família perfeita onde ninguém discuta com ninguém, que ninguém discorde. O importante é eu conseguir resolver. Eu posso discordar, mas eu tenho que voltar e resolver. Resolver para continuar a jornada junto, sem aquela ferida aberta ali, ó, que faz os meus pensamentos serem tóxicos. E às vezes, quando eu não curo algo que ficou mal resolvido com alguém, uma garrafa d'água que a pessoa coloca em cima da pia vazia, faz com que eu volte lá e fale assim, tá vendo aí? Mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, tá contra mim. Mas é os meus pensamentos que estão construindo isso. E tem um autor que eu gosto muito que ele fala assim, não importa o que fazem com você, importa o que você faz com isso. Porque o ato, ele aconteceu. Só que às vezes eu tô aqui pensando assim, ó, a Andressa fez assim. Será que a Andressa tá estranho? Será que ela não gostou do que eu falei? Eu vou embora. Eu fico assim também. A outra vez que eu falei, a Andressa também. Eu vou construindo aquilo. E aí o negócio aconteceu, mas eu não era aquilo, eu não perguntei ao outro, eu não fui ao outro para resolver, eu fui remoendo aquilo. Então não importa o que fazem comigo, importa o que eu vou construir com aquilo, o que eu vou tornar aquilo na minha vida uma grande realidade. Então é muito importante a gente tirar as fantasias e as expectativas da nossa vida e entender que a nossa vida é vida real. A vida é vida real, nasce o sol para todos. Aqui no Rio hoje tá sol, o dia tá lindo, com frio, eu tô com um cobertor aqui nas minhas pernas, porque tem que sobreviver o negócio. Mas assim, o dia tá lindo. E vai ter dias lindos, claros, com sol, que vai estar quente. Mas vai ter dias lindos, claro, com sol, que vai estar frio. A diferença sou eu, como que eu vou me comportar às circunstâncias que acontecem na minha vida. Mas isso tudo começa aqui. Os meus pensamentos vão me levar para isso, vão me fazer superar isso ou vão me derrotar. Por isso que é transformar pela renovação da sua mente o que você tem colocado diante da mente. A Bíblia fala que a gente pode orar ao Pai em secreto e o Pai que ver em secreto nos recompensará. Só que o secreto, ir para o secreto é minha parte. A parte de Deus é o Pai que ver em secreto recompensa. Mas ir para o meu quarto, fechar a porta, vencer o sono, vencer a preguiça, vencer as circunstâncias que eu vejo, não tá bom, é Covid, é desemprego, é não sei o quê. E aí eu falo assim, não, mas eu vou me encontrar com o meu pai, que o meu pai que tá no meu secreto, ele vai me recompensar. E outra coisa que eu queria te perguntar, será que as suas orações elas são frutos daquilo que você sempre viu alguém orando e você repete a forma de orar do outro? Porque Deus, ele é um Deus único e um Deus que nos chamou individualmente. E como filha desse Pai, eu penso que eu posso deitar no colo dele. E eu não preciso ter rituais para falar com ele, mas eu posso ser Irlânia, ser humana. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, né, que eu gosto de brincar, gosto de... Aí eu falo, Irlânia sendo Irlânia. E aí quando eu tô no atendimento clínico, é Irlânia sendo Irlânia. Eu vou brincar, eu vou rir, eu vou fazer piada com o cliente,
Porque Irlânia sendo Irlânia. Então, quando eu vou diante de Deus, eu não preciso ter rituais. Eu posso ser Irlânia sendo Irlânia. Porque Deus, o meu Deus, Ele me conhece. Eu não preciso ter um padrão para falar com Ele. Eu sou filha. E quando eu converso com meu pai, eu sento, eu converso, eu peço, eu falo, eu faço piada com Ele. E é você sendo filha do seu pai, tendo intimidade com ele e nutrindo esse secreto onde você conversa, mas ele te responde. E aí eu queria te motivar a sair do mundo das ideias e começar a tangenciar as suas possibilidades, os seus pensamentos disfuncionais, aquilo que não faz bem para você, que você sabe que são pensamentos que se repetem, coisas que te aprisionam, você escrever isso. Por que escrever, Irlânia? Porque quando a gente escreve, a gente está com várias áreas do nosso cérebro ativadas e a gente consegue materializar os pensamentos e os sentimentos. Quando eu sento para escrever, eu paro e fico ali, pronta para aquilo. E às vezes a gente não escreve nem os nossos motivos de oração. Eu quero te motivar a escrever as suas necessidades. Escrever aquilo que você precisa trabalhar, que às vezes é um relacionamento com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Escrever coisas que você rumina, sabe? Pensamentos que sempre vêm, que te paralisam, para que você até ore. E pode usar a oração da Andressa, pensamentos e sentimentos regidos pelo Senhor. E aqueles que não são regidos pelo Senhor, você pode pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a alinhar os meus pensamentos com os teus pensamentos. Me ajuda, Senhor, a alinhar a tua vontade com aquilo que eu não consigo dar conta. Me ajuda, Senhor, a ouvir o Senhor e não deixar que os dardos inflamados de Satanás venham pegar a minha mente, porque a minha mente tem que estar sã para que o Senhor tenha liberdade para fazer, agir e fazer com que eu cresça em Ti. E eu quero te motivar também a dar passos. Depois que você escreveu o que você precisa, depois que você entender aquilo que você precisa, eu quero que você comece a dar passos. Porque Moisés olhou para o céu e falou assim: Senhor, o mar está fechado. E aí Deus olha para ele e fala assim: por que clamas a mim? Diga o povo que marche. E o agir na direção daquilo que a gente quer alcançar, ele faz com que o milagre comece a acontecer na nossa vida. A gente sai da falta, da necessidade, que é o mar fechado, e a gente começa a ampliar, de maneira que Deus vai fazer o impossível. E qual era o impossível? Abrir o mar. Mas dependia que o povo marchasse. Então a gente precisa dar passos para onde a gente quer alcançar, para que Deus tenha liberalidade de agir. Porque em muitos casos Deus já está falando: vai, vai, vai. E os nossos pensamentos dizem: não, não vai não. Você não é capaz, você não pode, isso não é para você. E aí você fica e Deus está falando: vai, vai, marcha, o mar vai se abrir. Então talvez o mar vai se abrir para você numa necessidade financeira vendendo um brigadeiro. Talvez o seu rim vai melhorar você bebendo um pouco mais de água. E aí você não está fazendo o que precisa ser feito, está pedindo para Deus fazer um milagre. E eu brinco com meu esposo assim: engraçado, você não bebe água, mas quando o rim der ruim, você vai pedir a Deus para curar, né? A gente precisa fazer a nossa parte, que é cuidar de nós, cuidar da nossa mente primeiro, cuidar dos nossos sentimentos, resolver aquilo que nos incomoda. E cuidar do nosso corpo, porque é esse corpo onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, pensa em você como criatura de Deus. E quando Satanás ou alguém quiser diminuir você, você vai falar assim: não. Romanos 8,15 está dizendo assim: não dei a voz espíritos de escravo, mas dei espíritos de filho, adotados, amados, gerados para um propósito. Esse é você e sou eu, filho amado do Pai. E quando Satanás quiser te parar ou alguém falar que você não é capaz, você: não, eu não sou escrava,
Eu sou filha e nos meus pensamentos eu vou começar a alinhar a filha que sou, escolhida, amada, abençoada, protegida, com o sentimento de filha, não bastarda, porque Deus nos chamou para vivermos o melhor de Deus nessa terra, com dificuldades e processos para o nosso crescimento, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, e o Espírito que habita em nós nos ajuda, nos guia, está conosco para nos fazer vencer todas as coisas. Amém?